Eu sou Adriano Chiengo, especialista em vendas e negociação. Devido à dificuldade que muitas pessoas enfrentam para empreender e com base na minha experiência e know-how, eu criei o SBC, Secret Business Club, um programa de treinamento de negócios especificamente para 3 perfis de pessoas. Primeiro, para quem quer criar um negócio, mas não sabe como começar. Segundo, para quem quer empreender, mas esbarra na falta de capital inicial. E terceiro, para quem já tem um negócio, mas trabalha sozinho e quer crescer com equipe. O treinamento de negócio é apenas para 20 pessoas, por isso tenho uma lista de prioridade. E se tens interesse no treinamento de negócio e queres fazer parte da próxima turma, inscreva-se na lista de prioridade no link abaixo. Vamos dar continuidade hoje, falando especificamente sobre como é que tu então crias um negócio, como é que tu resolves esse problema de como começar um negócio, que é uma das grandes dificuldades que muitos têm. Querem começar um negócio, querem começar um business, mas a dificuldade é como começar. Na aula passada, ou no vídeo passado, apresentei esses 3 elementos, né? Existem 3 fases para você conceber o teu negócio. E esta é a linha do tempo até a fase de crescimento do seu negócio. Primeiro tens a fase da criação, depois a fase da construção e a fase da expansão. Lembrando que muitos morrem na fase da criação e até muitos dos seus negócios só estão ainda na fase da criação. Eles já pensam que tem um negócio bom, que tem um negócio top, um negócio excelente, enquanto não, falta transitar para a fase da construção e depois para a fase da expansão. Então, para começares a construir o teu negócio, não é? Sem antes teres um capital financeiro, sem antes teres pedir um investimento, que é o que nós falamos aqui, o que eu particularmente ensino aqui no Secret Business Club, porque nós estamos em uma realidade que não há financiamento, não há investimento, ninguém vai te dar dinheiro, então você tem que se virar com aquilo que você tem, e o melhor é você ter conhecimento para conseguir se virar nesse mercado cada vez mais hostil. Então, a primeira coisa, a primeira fase é a criação. Nesta fase da criação, nós vamos elencar ali aproximadamente 4 a 5 itens que vão te permitir criar o teu negócio. Ou seja, não tem como você começar um negócio sem antes você criar. Primeiro tem que criar, primeiro tem que conceber. E o conceber não é só já, tenho um produto, vou vender e ponto final, está feito. Não, existe um processo de concepção do negócio. Existe um processo para conceber o negócio e esta é a primeira fase. Então, o primeiro momento, né, primeiro de tudo, é definir o setor. Existem várias áreas de negócio, né, e você pode escolher qual é o setor que vais entrar. Se é o setor educacional, se é o setor de consumo, abre consumo como bens alimentares, materiais depreciáveis, e se vais entrar no setor de transporte, setor de aviação. A primeira coisa é você definir o setor. E depois de definir o setor, ou seja, também existem formas para que você consiga definir, ou melhor, vou colocar dessa forma. A melhor coisa que tens que fazer é entrar em um setor que tu te sentes confortável, entrar em um setor que tu tens domínio, entrar em um setor que tu tens know-how, que tens experiência, pode não ser muita, mas tu te sintas confortável, porque se tu definires um setor que não tem nada a ver contigo, só porque queres o dinheiro, porque queres ganhar dinheiro, porque dá muito dinheiro, no caminho depois vais te cansar, qualquer problema, vais querer fechar o negócio, não vais te rever. Negócio, por mais que seja negócio, está alinhado a um princípio, a um propósito de vida. Entenda que o negócio é um canal de comunicação, ou seja, quando você constitui um negócio, você tem uma percepção da vida, percepção do mundo sobre um determinado, ou seja, tem uma percepção do mundo e através do negócio você cria para transferir essa percepção de mundo a outros. Vou dar um exemplo prático, o que nós conhecemos Coca-Cola, o que vem de felicidade, isso é uma percepção que alguém tem sobre o mundo e criou uma empresa, criou um produto para transmitir essa felicidade às pessoas. As marcas de carros que nós conhecemos, Lamborghini, ou seja, aquilo que você percebe que é valoroso, que tem valor, que é bom e que todos podem consumir, que vai fazer bem para outras pessoas, tu crias uma empresa, crias um produto, um serviço que vai fazer com que essa mensagem chegue até as pessoas através do uso do seu produto, através do uso do seu telefone. Em outras palavras, a transformação que aquilo vai causar é a mensagem. Um exemplo prático da Ford é a democratização do automóvel, do carro, não é? Então é uma mensagem. Então ele construiu toda a sua empresa por volta desse princípio, porque é o que ele acredita, é o propósito, estabeleceu a missão da empresa. Então, por cima do teu propósito, você vai estabelecer a missão da tua empresa. Primeira coisa,
é você definir o teu setor. Qual é o setor que você vai entrar? Não entra em um setor só porque o outro te disse porque está a dar dinheiro. Não entra em um setor só porque você vê que está bom, está a bater. Não. Entra em um setor que você fez avaliação. Tens dados estatísticos. Não? Você tem que ter dados. Saber diferenciar opinião de facto. Opinião é o que as pessoas dizem, é o que as pessoas falam. Factos são os números, são os dados que comprovam se realmente o que as pessoas falam é verdade ou não. Então você tem que se basear em factos mais do que opiniões. Depois de você definir o setor, a área, agora você vai fazer uma pesquisa de interesse, não é? A pesquisa de interesse é que te vai trazer dados. A pesquisa de interesse é que te vai trazer factos, é que te vai fazer comprovar se realmente isto que falam nesse setor é verdade, se realmente da forma que as pessoas estão a anunciar o que está acontecendo nesse setor é verdade ou não, através de uma pesquisa de interesse. O que se diz numa pesquisa de mercado, para você ver se realmente dentro daquele setor tem pessoas que têm interesse naquele produto, tem pessoas que têm interesse naquele produto e naquele serviço, no caso, quais são os problemas que o produto tem, que as pessoas querem evitar, quais são os resultados que elas querem ter ao entrar nesse setor, quais são os medos, os desejos, os anseios das pessoas. Você vai procurar saber tudo dentro da pesquisa de interesse com as pessoas, conversando com as pessoas, fazendo pesquisa com as pessoas. E existe uma forma de você fazer essa abordagem, fazer esse passo a passo que eu particularmente ensino dentro do treinamento de negócio. Primeiro, desde como você vai definir, não é, o setor. Existem meios de você conseguir definir o setor, princípios para você conseguir fazer uma boa pesquisa ali no mercado. Então, e tudo isso vai depois dessa abordagem, não é? Você ter uma sensibilidade, já ter a sensibilidade do mercado em mão, o que as pessoas falam, o que as pessoas querem, essa é a pergunta, esse é o ponto, o que as pessoas querem. Existe uma diferença entre você obrigar alguém a consumir o teu produto e você produzir um produto que alguém quer. Percebeu a minha colocação? Eu tenho um telefone e te obrigo a usar esse telefone, no sentido, usa esse telefone, vai ser bom para ti, usa esse telefone, vai facilitar a tua comunicação, usa esse telefone, eu é que estou a te obrigar. Agora, se eu fizer uma pesquisa de interesse contigo, sobre que tipo de telefone você quer, qual é o modelo, qual é a estrutura do ecrã, fazer toda aquela estrutura arquitetônica, tanto do processo de comunicação, e depois eu produzir esse telefone e fazer chegar para ti, não estaria a te obrigar, você já quer isso aqui, eu apenas produzi, ou seja, você até me mandou produzir isso, eu fui produzir e automaticamente só apresentei para ti. E diminui o meu processo de venda, diminui atritos no processo de venda, porque você já quer, já tem esse interesse, então eu só vou fazer chegar aquilo que você precisa, não vou te incutir aquilo que eu acho e penso que você deveria precisar. Então, por isso fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de interesse com as pessoas é essencial, porque evita você gastar dinheiro, comprar produto, comprar estoque, comprar produtos, estocar e no final das contas as pessoas não vão comprar. Não, você tem que trabalhar junto com o interesse e a necessidade das pessoas, tem que ouvir, tem que ser humilde e ouvir o mercado. Depois ali você vai então trazer o produto semente, ouviste o mercado, muito bem, as pessoas mostraram esse interesse, agora você vai criar o produto semente, não aquela avalanche, já comprar 20 caixas, 7 caixas, se estás para abrir uma loja, vai já montar toda a loja, bonitinho, vai já pintar, se estás para abrir um centro de formação, já tudo lá, não, começa sempre com um produto semente, um produto teste, não é? Entenda que semente pode crescer como pode não crescer, então você tem que produzir, tem que ter um produto semente, é como se diz, né? um MVP, um produto mínimo viável, não é? Um MVP, produto mínimo viável, um produto ligeiro, ou seja, um exemplo, uma simplificação do que poderá ser com o passar do tempo esse produto. E aí, depois o que é que tu vais fazer? Vais definir o formato. Existem vários formatos de entrega do produto, do serviço. Se for no setor educacional, você tem um formato de produto. Se for no setor de consumo, os formatos até já são definidos, não é? E o que eu até aconselho para quem não tem nunca concebeu negócio e está em forma é um empresário ou empreendedor de primeira via, aconselho-te sempre a entrar em dois setores, ou o setor educacional ou o setor de bens de consumo. Por quê? Porque ali a transação financeira é rápida, você consegue ter dinheiro rápido, não falo muito dinheiro, falo dinheiro para conseguir trazer fluxo no caixa, né, para ti, para conseguir então fazer uma projeção. E depois de definires o produto semente, o que é que tu fazes?
vais para a venda, né? Localizas os primeiros clientes. Como localizar é outra coisa que eu ensino no treinamento de negócios, como localizar os primeiros clientes, depois como vender para esses clientes. Uma coisa é localizar os clientes, as pessoas que têm esse interesse, e a outra coisa é vender para essas pessoas. Existe uma abordagem, existe uma técnica, um processo de vendas que você aplica no momento em que estás a conversar com a pessoa, no momento em que estás a entrar na negociação com a pessoa, para que no final ele te diga sim ou não, é isto, sim ou não. Se no processo da negociação você conseguir romper todos os obstáculos, romper tudo que impede ela comprar o produto ou serviço, ou seja, resolver, no final das contas ela vai comprar. E isso faz-se através do processo de técnica de vendas. Eu sou Adriano Chiengo, especialista em vendas e negociação. Devido à dificuldade que muitas pessoas enfrentam para empreender e com base na minha experiência e know-how, eu criei o SBC, Secret Business Club, um programa de treinamento de negócios especificamente para 3 perfis de pessoas. Primeiro, para quem quer criar um negócio, mas não sabe como começar. Segundo, para quem quer empreender, mas esbarra na falta de capital inicial. E terceiro, para quem já tem um negócio, mas trabalha sozinho e quer crescer com equipe. O treinamento de negócio é apenas para 20 pessoas. Por isso, tenho uma lista de prioridade. E se tens interesse no treinamento de negócio e queres fazer parte da próxima turma, inscreva-se na lista de prioridade no link abaixo. Agora, se tu não conseguir romper essa objeção, romper, resolver aquilo que impede o cliente comprar, como questão de tempo, questão de dinheiro, né? Talvez vai estar caro para ele, distância para chegar até o produto, chegar até o serviço, obviamente ele vai te falar não. Ele não vai falar não ao teu produto, vai falar não porque tem alguma condição que impede ele chegar até o serviço e você não resolveu. Então, no treinamento você aprende essa técnica de vendas, não é? Aprende esse processo de vendas. Depois é a validação, não é? Você vendeu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clientes, agora é a validação. O que é a validação? É o que as pessoas falam sobre esse produto, o feedback que elas vão te dar. E existe uma forma de você fazer essa validação com as pessoas. Agora, só depois de ser validado o teu negócio, só depois de ser validado o teu business, aí é que você vai passar para a segunda fase, não é? Depois de ser validado, você vê que as pessoas estão falando que realmente está bom, vê o retorno, vê o engajamento em relação ao teu... Porque o teu produto, o teu serviço, o teu business tem que causar transformação na vida das pessoas, tem que provocar e promover aquilo que é a sua intenção. Senão as pessoas não vão se rever. Imagina um médico que não cura o doente. Né? Imagina um médico que não cura o doente. Da mesma forma funciona o negócio. Você é o médico, você cura o doente. Tem que curar o doente. Eu estou aqui a te ensinar sobre como começar um negócio. Então, quer dizer que no final desse treinamento, no final do treinamento que tu fazes, né? Ao entrares no treinamento, tu tens que começar já o teu negócio. Tens que começar já o teu negócio, tem que saber como começar o teu negócio. E até sais do treinamento já com um negócio concebido, um negócio compilado, através do processo todo que você aprende no treinamento. Então, se você não saber como começar o negócio, de nada adianta, não é? De nada adianta. Então, depois vem a validação do processo, a validação do negócio. Você vai fazer uma avaliação, opa, maravilhas, então o produto está bom, o produto tem mercado, as pessoas têm interesse, as pessoas estão a gostar, ok, consegui vender muito bem, está crescendo, maravilhas. Agora chegou o momento de eu começar a construir a empresa sobre este negócio. Agora é o momento que você vai começar a construir a empresa sobre este negócio. E porém, isto aqui ainda é só a primeira fase, tá? A criação do negócio. Agora, aqui nessa primeira fase, onde muitos paralisam, ele viu que já está vendendo o produto, já está vendendo o serviço, ele nem se preocupa mais em fazer validação, para saber como é que está, porque muitos até oferecem produto podre para os clientes, então elas não ligam, não ligam para o cliente, não conversam, não procuram saber o feedback delas em relação ao produto, em relação ao serviço. E no final das contas, o que acontece? Elas paralisam, muitos até por estarem a vender já, não é? Não fazem mais a validação, estão a vender, está top, então pensam que isso já é a empresa deles, estás a ver? Pensam que isto é a empresa deles. Suponhamos você que presta ali um serviço de tutoria, me refiro a tutoria para monografias, você que vende telefones, você que vende tomate, ou seja, você está a vender o produto, certo? Estás aqui no primeiro nível, o que você esqueceu é fazer a validação para passar para o segundo nível, que é a construção do negócio, que eu vou falar no vídeo a seguir, no próximo vídeo. Então, não se ludibrie por estares a ver dinheiro,
O dinheiro não é mais valor, não tem mais valor do que construires a tua empresa. A tua empresa vai ter mais valor em relação ao dinheiro que você tem agora pela venda do produto. Então, tens que, ok, está a vender, tem produto, maravilha, tem cliente, está a dar dinheiro, isso faz com que tu tenhas caixa e é bom, quer dizer que o negócio está top, está validado. Agora, construa uma empresa sobre esse negócio. Aí é que você vai ter que envolver expertise. Muitos não vão para essa segunda fase da planta de construção da empresa, que eu vou apresentar no vídeo a seguir. Como é que você constrói, tens um negócio, agora como é que você transforma isso para uma empresa, mano? Hein? Como eu disse, eu tenho uma percepção muito diferente. Para mim existe negócio e existe empresa. Negócio é todo aquele que está sobre essa primeira fase, a fase da criação. Isto é um negócio. Agora, depois da fase da validação, aí você decide, é uma decisão, agora eu vou construir a empresa. Porque tem aquele engenheiro informático que tem uma loja que ele repara telefone, fica apenas ele lá dentro. Ele, de manhã até de tarde, atende as pessoas que vêm pegar o telefone, que vêm consertar. O máximo que ele tem ali é um amigo de lado que também está ali a aprender sobre consertar telefone e tal. E depois ele fica ali no final das contas já numa, ou seja, o cliente veio, ele reparou, entregou dinheiro. O cliente veio, reparou, entregou dinheiro. E os dois depois no final das contas se reúnem e repartem o dinheiro. Mano, isso é um negócio. Você ainda está aqui nessa primeira fase. Está nessa primeira fase. E ele não toma a decisão de validar o negócio, né? Essa parte aqui, validar o negócio e agora começar a construir empresa sobre este negócio, porque dá trabalho, dá mesmo muito trabalho. E é nessa fase que muitos morrem, as empresas morrem nessa segunda fase, a planta de construção da empresa. Elas morrem na segunda fase. Dá mesmo muito trabalho, como se fosse no ginásio. Você levantou um manguito, 2, 3, 4, 5, aqueles básicos, suave. Agora, para você aumentar ali a potência, se você atingir, por exemplo, fazia as 10 flexões, né? Agora, para você chegar a 100, 200, 300, tens que aumentar a potência. Não é? Se em uma hora você fazia 10, em uma hora agora você vai ter que fazer 20, em uma hora você vai ter que fazer 30, e nem todos estão dispostos a essa carga de esforço, essa carga de trabalho. Então, tu tens um negócio que estás a solo, que estás a trabalhar a solo, entenda que existe um processo, existe uma maneira de você sair dessa forma que estás a trabalhar a solo e começares a construir empresa sobre o teu negócio, sobre o teu business. Para você que ainda não começou um negócio, o aconselhável é que você comece bem. Não existe escola em Angola que te ensina a construir um negócio como esse, para além do Secret Business Club. Não existe, porque nos outros treinamentos, ou até não são treinamentos, são cursos. Nos cursos que você vai fazer, eles vão te dar informações a solo. Faz aqui, vendas assim, faz o marketing, faz o tráfego pago aqui, faz ali, e no final das contas, acaba sendo tudo zerado. Você volta na estaca zero. Agora aqui você tem o passo 1, tens o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Você tem o negócio. Depois, ali, você vai para outros passos para construir uma empresa sobre isso. E o erro, não cometa o erro de você já direto lá na GTI resistir a empresa, só porque ainda estás aqui, já está a vender, tem cliente, vou já resistir a empresa. Mano, não. Essa é a fase que muitas empresas morrem. Lembra, coloque sempre na mente, primeiro estás na fase da criação. Sem o negócio estar validado, não vá fazer registro, não vá, porque você vai ter que ter contabilista. Se você não pagar impostos mensais, não fazer as folhas, as declarações no final do ano, são dívidas grandes que você vai contrair com a GTI, com o teu negócio que não está validado, como é que você vai pagar, hein? Então, meu caro, cuidado. Se quer abrir empresa, se estás a pensar em abrir empresa, não abra sem antes fazer o treinamento de negócio, sem antes entrar no treinamento de negócio do Secret Business Club. Você não viaja para os Estados Unidos sem saber falar inglês. É da mesma forma, mano. Você não abre um negócio sem saber como construir um negócio. Por isso é que estás ali paralisado em como começar. Então, a melhor coisa que você pode fazer para ti é primeiro aprender como construir um negócio. E no Secret Business Club nós vamos transformar todas as tuas ideias, aquilo que você pensa sobre o negócio, transformarmos ele em ação até conseguires construir a tua empresa sobre isso. Então,
Então, obrigado, meu caro, pela tua atenção. Eu acredito que deves ter um ponto de vista, um parecer, e agradeço àqueles que têm comentado, deixado aqui os seus comentários em relação aos vídeos que temos feitos aqui. Então, deixa aqui também o teu parecer, o teu comentário, que no próximo vídeo eu estarei aqui a um posicionamento em relação e apresentarei o seu ponto de vista. Obrigado pela tua atenção e até mais ver. Eu sou Adriano Chiengo, especialista em vendas e negociação. Devido à dificuldade que muitas pessoas enfrentam para empreender e com base na minha experiência e know-how, eu criei o SBC, Secret Business Club, um programa de treinamento de negócios especificamente para 3 perfis de pessoas. Primeiro, para quem quer criar um negócio, mas não sabe como começar. Segundo, para quem quer empreender, mas esbarra na falta de capital inicial. E terceiro, para quem já tem um negócio, mas trabalha sozinho e quer crescer com equipe. O treinamento de negócio é apenas para 20 pessoas, por isso tenho uma lista de prioridade. E se tens interesse no treinamento de negócio e queres fazer parte da próxima turma, inscreva-se na lista de prioridade no link abaixo.